E Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Quem caçoa do seu pai ou despreza a sua mãe quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava, para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: Nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Não me deixe mentir, e não me deixe ficar nem rico, nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. É por isso também que vocês pagam impostos. Pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então, todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem. Pois nas Escrituras Sagradas está escrito: Ame os outros como você ama a você mesmo. Ó Deus, Tu nos respondes, dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em Ti. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a Tua vontade e faze com que o Teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que Tu estás comigo. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Deus disse: Eu irei com você e lhe darei a vitória. Não há outro Deus como Tu, ó Senhor.
Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgaste e estás certo quando me condenas. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. E preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor, da tua fidelidade. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas
Por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio. Nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos.